Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 21º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Estamos nesse final de semana encerrando os domingos do mês vocacional. Nós rezamos pela vocação ordenada no primeiro domingo. No segundo domingo, rezamos pela vocação matrimonial, que foi o Dia dos Pais. Domingo passado, rezamos pelas vocações consagradas, religiosas. E hoje, encerrando os domingos do mês vocacional, rezaremos pela vocação dos fiéis leigos na igreja, pelos catequistas, por todos aqueles que se dedicam à sua vida como leigos servindo a igreja. A liturgia desse final de semana é toda voltada para as vocações. Por isso, cada um de nós, em nosso estado de vida na igreja, seja ordenado, seja matrimonial, seja religioso, religiosa, seja leigo, leiga, devemos assimilar o que nos ensina a liturgia. A liturgia da palavra nos ensina, na primeira leitura, que devemos ter o coração aberto para acolher a todos aqueles que Jesus chama, que Deus chama a uma experiência de conversão. A segunda leitura nos ensina que nós precisamos deixar-nos corrigir por Deus, porque se Ele nos corrige é porque Ele nos ama. E o Evangelho nos convida a entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. No entanto, nós sabemos muito claro como é difícil acolher pessoas estranhas no nosso coração. Como é difícil deixar-nos corrigir. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de que alguém lhe chame atenção? E quem encontra facilidade para deixar tantas portas largas para entrar pela porta estreita? Olhando e refletindo na primeira leitura, que é direcionada pelo profeta ao povo de Israel, aquilo que nos apresenta a primeira leitura era uma ofensa muito grande para os israelitas, porque o profeta diz que o Senhor enviará mensageiros que não era um israelita para poder anunciar a vários povos. Para os israelitas, só eles eram portadores da mensagem, do anúncio que o Messias iria chegar. Deus fala que, como os israelitas, ele escolherá vasos puros para que pudesse anunciar. Para os israelitas, somente eles eram puros.
todos os outros povos eram impuros. E o que mais tornava essa mensagem escandalosa para os israelitas é que o profeta dizia: Deus escolherá sacerdotes e levitas no meio de outros povos. Para os israelitas, somente se tornava sacerdote aqueles que eram levitas. Diante da situação apresentada, em nossa vocação, seja ela qual for, nós precisamos aprender a conviver com o novo. E Deus renova todas as coisas. E a cada momento Ele está renovando. E de fato, tudo aquilo que foi anunciado pelo profeta aconteceu, está acontecendo hoje. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nas nossas vocações, nós precisamos entender que Deus chama pessoas que para nós seriam improváveis de serem chamadas por Deus e muitas vezes fazem aquilo que nós fazemos até melhor que nós mesmos. A segunda leitura vai falar da correção. Nós não temos condições de viver a nossa vocação na santidade, e todo vocacionado é chamado a viver a santidade, se nós não nos deixarmos sermos corrigidos por Deus. Então, a leitura nos questiona, no momento que fala, qual é o pai que não corrige os seus filhos? No entanto, é bom que nós entendamos que Deus age em nossas vidas como um pai amoroso. Porque, olhando a nossa realidade ao nosso redor, dá a impressão que aquele meu vizinho, que aquele meu colega de trabalho, que aquele meu amigo, que aquela família parece ser muito mais bem cuidada por Deus do que a mim mesmo. Vamos dar um exemplo. Um professor tem uma sala com os alunos e entre eles, entre os alunos, tem o filho do professor. É claro que quando qualquer aluno entra numa atitude de indisciplina, o professor vai chamar a atenção. Mas quando é o seu filho, ele vai ter mais rigor com ele, porque ele quer que o seu filho seja alguém na vida, que o seu filho seja exemplo. Assim é Deus conosco. Nós que estamos mais próximos de Deus, muitas vezes Deus nos corrige com mais severidade, porque quer a nossa santidade. Enquanto o outro talvez esteja num estágio bem mais atrás e Deus tem que ir com ele
com ela com mais calma. Mas nós que queremos, na nossa vocação, atingir a santidade, as tribulações, que são as correções de Deus, as perseguições que nos ajudam a nos corrigirmos, é projeto de Deus para a nossa vida, para que possamos atingir a santidade. E no Evangelho, nós encontramos uma palavra de Jesus que quer dar a direção para a nossa vocação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Como é difícil hoje para nós, em nossas vocações, seja ela qual for, entrarmos pela porta estreita, porque são tão sedutoras, portas largas, que somente na oração, na intimidade com Jesus, no conhecimento de Jesus de maneira profunda, nós poderemos experimentar de verdade a alegria de vivermos a nossa vocação na certeza e convicção que no final da nossa peregrinação aqui neste mundo, nós entraremos no céu. No entanto, temos que refletir o que vai dizer o Evangelho quando o Senhor nos chamar ou quando Ele vier. Porque Ele vai dizer que muitos dirão, nós bebemos, nós comemos, nós ouvimos a sua palavra na praça e podemos ou poderemos ouvir, não vos conheço. Por que isso pode acontecer? Já que comemos, bebemos com Cristo e ouvimos a sua palavra. A primeira reflexão que temos que fazer é como eu estou vivendo o meu batismo. Como eu tenho ouvido a palavra de Deus. Como eu tenho comido e bebido. Como eu tenho vivido a Eucaristia que me alimenta na minha caminhada de fé. Porque aí tem duas situações. A primeira é que eu posso estar vivendo indignamente o meu batismo. Tenho ouvido indignamente a palavra de Deus. E tenho comungado, comido com Jesus de maneira indigna. Aí, na minha vocação, eu tenho que refletir como eu tenho vivido o meu batismo. Como eu tenho colocado em prática a palavra de Deus. Com que coração, com que respeito, com que amor eu tenho me aproximado da Sagrada Eucaristia. Por isso, não basta cumprir a lei. Eu preciso ver a minha vocação através do meu batismo, através da palavra de Deus, da Eucaristia, na santidade, dando o valor que o meu batismo merece, dando o valor que a palavra de Deus merece, dando o valor que a Eucaristia merece. Só assim eu estarei entrando pela porta estreita. E a outra realidade são muitos cristãos
que estão em outras denominações religiosas, e hoje temos tantas igrejas cristãs. E aí o questionamento: como essas pessoas vivem o batismo? Como que essas pessoas vivem a palavra de Deus? Como as pessoas destas igrejas vivem a Eucaristia? E nós sabemos que para estas igrejas a Eucaristia não é na celebração daquele momento Jesus eucaristizado, corpo, sangue, alma e divindade. Muitos dirão: Senhor, nós não temos o nosso nome escrito no livro de batismo da nossa comunidade cristã. Nós não ouvimos sua palavra todos os dias. Nós não pregamos a tua palavra. Nós não representamos. Nós não encenamos a última ceia, quando o Senhor deu para os seus apóstolos o seu corpo e o teu sangue. Eu não vos conheço. Façamos todos nós, na nossa vocação, um exame de consciência para podermos obedecermos e vivermos na santidade a nossa vocação rumo à alegria daquilo que está preparado para nós na eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.